tema de hoje é uma carta aos exilados. A gente vai entender o que é que tudo tem a ver com, o que é que a mensagem tem a ver com tudo isso. E essa mensagem está baseada no livro de Jeremias, em que a gente vai conseguir observar dentro de hoje da nossa mensagem que tem muitas coisas relacionadas com o nosso dia a dia dentro dessa carta especial. Mas antes da gente continuar, foi só para deixar com um gostinho de quero mais, a gente vai fazer uma oração para iniciar novamente, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos pedir a Sua presença agora neste momento, para que tudo que seja dito, seja falado, seja unicamente para a Tua glória, Senhor. Que essa mensagem, o Seu Santo Espírito possa nos iluminar neste momento e atingir os corações de todos que estão aqui, que estão assistindo e que vão assistir futuramente, Pai. Que o que seja dito aqui não é o que a Elisa acha, pensa ou gostaria que fosse, mas tudo conforme a Tua santa e boa vontade, conforme assim diz o Senhor. Fica conosco, Pai, e nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos instrumentos nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá. Deixei com um gostinho de quero mais, mas vamos entender um pouquinho sobre o que foi o livro de Jeremias, então. Esse livro é composto por uma série de pregações proféticas referentes aos últimos dias de Judá. E esse livro é um convite para a gente realmente se aprofundar no que é verdadeiro no nosso interior. E também é importante dizer que esse livro aqui, por mais que retrate o povo judeu, ele tem tudo, gente. Vocês vão ficar chocados como tem tudo a ver com a gente hoje, tá? Então, só para a gente ter um panorama de como vai funcionar a nossa conversa, nosso momento de reflexão, a gente vai ler tudo junto. Então, aproveita, pega a sua Bíblia, garante aí digital, enfim, Bíblia papel, vamos nessa, todos juntos. A gente vai ler Jeremias 29. Então, a gente vai ler os versos específicos, né? Que eu vou colocar aqui na tela para todo mundo literalmente estar na mesma página. E depois a gente vai na mente, tá bom? Então, a gente vai ver junto Jeremias 29, versos 5 ao 9 e o 11 ao 14, tá bom? Então, peguem suas Bíblias para a gente fazer esse momento especial de leitura da palavra de Deus. Então, vamos lá. Jeremias 29. Eu vou ler o título, depois vocês vão entender por quê, tá bom? Uma carta para os exilados. E aí começa, né? Verso 1. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e ao povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. No verso 5 diz: Construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Verso 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque eles sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas. Ah, esse aqui eu falei que não ia, né? Mas já estamos aqui, vamos no 10 também, tá bom? Eu fiquei muito emocionada. Vamos continuar, então. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Verso 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração eu os ouvirei, e se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E aí continua falando o seguinte: Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para os quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Bom, então, só para a gente ter um panorama geral. E o que é muito importante a gente entender. Eu falo assim, Elisa, ok, mas o que isso tem a ver comigo? Você falou que Jeremias tinha a ver? Como que eu posso ver? Bom, como eu falei, lembra que no começo eu falei, leia o título? O título ele traz tudo. O que que está falando aqui pra gente? Uma carta para os exilados, ou seja, para nós. Você falou assim, Elisa, mas como assim? Eu moro, olha, eu tô na minha casa, tô confortável, tô aqui no meu país, meu Brasilzão. Mas veja, a palavra de Deus, ela já nos diz o porquê que nós somos então exilados. Em Filipenses 3:20 diz assim: Mas a nossa cidadania está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus já nos diz aonde está a nossa cidadania? É aqui na nossa casa, 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 casa? Não, a nossa cidadania está nos céus.
aqui na terra como exilados, como peregrinos, em direção à nossa verdadeira casa, que é o céu. E isso é extremamente importante, porque com isso a gente já entende a primeira lição, que é o quê? A nossa identidade, o nosso estilo de vida. Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou e por que que eu tô aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, aí a minha forma de viver vai ser diferente. Então, o meu modo de me alimentar, de me vestir, de pensar, a minha saúde, as minhas palavras, tudo isso vai mudar. Porque nós entendemos qual é a nossa identidade e ela está firmada, um spoilerzão, firmada na palavra de Deus. Né? Então, nós somos exilados, essa é a nossa identidade. Nós estamos aqui, não é, a gente está aqui com um destino final. Aqui é uma passagem para a nossa verdadeira casa. Bom, então agora vamos nos dirigir nos outros componentes do texto, nos versículos 5 ao 7, que fala sobre como a gente vai viver aqui na Terra. Então, enquanto a gente aguarda a nossa libertação de estar, né, realmente em direção à Canaã celestial. Bom, temos alguns pontos, 4, pelo menos, para a gente conversar. Construa uma família, tenham filhos para que Deus seja louvado. Aqui, quando construa uma família, a gente pode expandir para todos os relacionamentos. A questão é que você tenha realmente uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja para honra e glória de Deus. Então você vai construir uma família, esteja você atualmente solteiro, namorando, noivo, casado, na vida de casado, enfim, não importa em que momento você esteja, que todos esses momentos da sua vida sejam para a glória de Deus, assim como fala em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O modo de viver do exilado é fazer tudo para a glória de Deus porque ele entende quem Deus é na vida dele e isso incentiva, isso mostra para ele para onde ele tem que ir. Segundo ponto, trabalhem pela paz, porque aqueles que são destinados ao céu, como servos de Deus, eles trabalham pela paz, eles seguem o exemplo do seu mestre. Eles também, aqui outro ponto, vivam e contribuam para a sociedade em que estão inseridos. A gente tem dois versos bíblicos que falam sobre isso. Mateus 22:21, que fala: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E em Romanos 13:1 fala: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Lógico, um parênteses importante a gente dizer. Você vai fazer isso desde que não esteja contra a palavra de Deus. Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente entender e sempre manter em foco. A gente precisa deixar muito claro, né? Essa questão da palavra de Deus, ela é superior a todas as outras coisas. E orem por onde vocês moram, orem por seu país, pela sua nação, pela sua vizinhança. Porque fala aqui pra gente, ó. Orem, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, a gente entendeu que nós somos exilados, então a gente tem a nossa identidade. Nós não somos daqui, nós somos do céu, nós estamos aqui por passagem, nosso verdadeiro lar. Entendendo isso, eu vejo que, como que eu vou viver aqui então? Eu vou viver para a honra e glória de Deus, como fala em 1 Coríntios 10:31. E outra questão interessante que a gente já vê agora nos versículos 8 e 9, a gente tem uma advertência do Senhor para que a gente tenha atenção a tudo que se refere à Babilônia, para que a gente possa então ter discernimento espiritual. Acredito que mais do que nunca, a gente vive no tempo do fim, mas mais do que nunca nós precisamos ter discernimento espiritual. Existem muitas coisas que parecem ser de Deus, mas na verdade elas não são de Deus. E como então a gente vai poder entender isso? Já vou, eu quis dar uma adiantada para você ficar com gostinho de quero mais, tá? Mas uma coisa que é importante a gente entender primeiro. Eu falei que o Senhor adverte a gente contra o que é tudo que se refere à Babilônia. Mas calma, o que é a Babilônia? Vamos entender isso primeiro. Uma vez que a gente é exilado, então se nós somos exilados, nós estamos aqui, Babilônia, o que seria para a gente hoje? A Babilônia seriam as influências externas que a gente recebe de todos os lados, possibilidades, universos, enfim, tudo. Sendo que alguns exemplos, né? Ideologias que não procedem da palavra de Deus, cosmovisões distintas, ou seja, modos de ver o mundo diferentes da que a palavra de Deus nos apresenta, contrafações, heresias, feitiçaria, ocultismo. E, gente, isso é uma lista muito grande. A gente acha que muitas vezes o discernimento espiritual é uma coisa que a gente é simples, dá para ver a olho nu. Mas quando Deus fala que Satanás, ele, se possível, enganaria até os escolhidos, não é? Às vezes eu pensava assim, né? Tipo, eu posso já fazer parte dos escolhidos, então não tenho que me preocupar. Não. Mas você precisa estar firmado em Deus o suficiente para que Ele te dê esse direcionamento espiritual para que você não seja enganado. Porque eu vou já fazer algumas recomendações, tá? Mas
Essas questões que acontecem hoje em dia, a gente acha que está no caminho certo, mas às vezes a gente não tá. E a única forma da gente ter essa certeza, assim, é tendo a constante presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente não pode depender do que a gente acha que sabe, e muitas vezes nem sabe. A gente tem que depender do conforme assim diz o Senhor. E é o assim diz o Senhor que vai nos salvar realmente, o próprio Senhor. Então, aqui, ó, como fala o Senhor aqui, não se deixem enganar, não deem ouvidos, eles contam mentiras. Só contam mentiras? Não contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Então, são pessoas que falam que são de Deus, mas não são de Deus. Coisas que a gente acha que podem parecer, mas não são. E aí, agora entra o momento das recomendações da Elisa. Vamos lá, recomendações da Elisa. É, eu recomendo muito fortemente que você, na sua casa, encontre esse livro no sebo, fuça em todo lugar que você conseguir e leia esse livro, Enganados pela Nova Era. Esse, olha, eu fiquei chocada. Eu li em um dia, praticamente. Eu fiquei passadíssima com esse livro. A CPB não publica mais, mas você pode achar no sebo, tá bom? Ele é muito bom porque, enfim, não vou dar spoiler. Você precisa ver isso aqui. É muito interessante e a gente acha que a nova era hoje em dia talvez nem seja tão tipo, nossa, não é mais como era no passado que diziam ser. Você precisa ler esse livro. Eu falo com empolgação sim para você se sentir motivado a ir lá comprar o livro no sebo, tá bom? Não tem nenhum sebo me patrocinando, mas se pudesse, eles seriam muito sortudos. Então, compre esse livro, leia esse livro. Eu já tentei achar PDF, mas eu não consegui. Mas tenta procurar PDF. Compre, leia e você vai ser abençoado por Deus, tenho certeza. Outros. Aqui, ó, tira um print da tela para você guardar depois no seu coração. Dois canais no YouTube para você. O Little Light Studio é um canal adventista lá americano, Estados Unidos. Os conteúdos são em inglês. Esse é o único defeito dele, se é que a gente pode dizer que é um defeito. Enfim. E eles têm muitos conteúdos legais em que eles desmistificam muitas questões nesse sentido. Então, filmes que saíram, eles explicam, mostram o por trás da cena, sabe? Aplicativos que se dizem cristãos, mas por trás a gente vê que não é muito bem assim, entendeu? Então é muito interessante. E ele fala sobre filmes, mas que o rapaz que cuida, que é o Scott Meyer, ele trabalhou em Hollywood. E ele já era adventista, enfim, aí ele também tem uma parte do testemunho dele. Mas, enfim, se eu ficar na recomendação, não vou mais parar de falar. E tem o Todavia, que é o canal do pastor Douglas Reis, que é muito bom também. E claro, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas é porque coisa boa deve ser compartilhada, né? Então, no canal da GYC Brasil, você vai achar o GYC Talks, que é um bate-papo online que a gente tem, que foi gravado com o pastor Vanderlei Dornelles, que ele fala sobre espiritualismo moderno. Então, assim, essa conversa é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por baixo, mas também quero trazer conteúdos mais pra frente sobre esse tema. Mas, enfim, dá uma olhada, porque Deus traz pessoas, homens de Deus, testemunhos de vida inspiradores, como esse da Enganados na Nova Era, é bem assim, você fica, muitas emoções. Mas eu acredito que ele traz isso para que a gente possa ser fortalecido pela sua palavra e encontrar o caminho certo, viu? Então, quando a gente vê todas essas coisas, eu não sei para vocês, mas a primeira coisa que me vem, então, como que a gente vai se proteger desse mal? Porque se tem tantas coisas que podem acabar tirando a gente do caminho certo, como que eu vou conseguir tudo isso? Será que eu, sozinha, vou conseguir isso? Será que você, feito de carne e osso, vai conseguir um negócio desse? Mas aí que tá. A gente vai para Efésios 6, dos versos 10 ao 18, e a gente vai ler junto, tá bom? Bom, Efésios 6, falei que tem muita Bíblia hoje, então, ó, é isso aí. Efésios 6, versos 10 ao 18, fala assim. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra o quê? As estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Ou seja, a gente não luta contra gente como a gente, mas lutamos contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam o quê? Eu reparei, ó, ele repete duas vezes uma palavra muito importante. É só para você vestir metade da armadura? Não. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. No verso 14.
Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que sejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No verso 18, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, olha que interessante. A questão é a nossa armadura. A armadura de Deus. E aí vem aqui uma pergunta. Eu falei que ia ter um momento para o chat estar junto com a gente, né? Nesse momento especial. Então, chat, agora é com vocês, hein? A batalha é contra o quê? Eu vou dar uns minutinhos aqui. A pergunta que fica é: a batalha é contra o quê? É contra eu com você, por assim dizer? É contra gente de carne e osso? Ou será que existe alguma coisa maior? A batalha, ela é contra os principados e potestades do reino das trevas. Ela transcende o nosso universo. É uma guerra cósmica, gigantesca. A gente está dentro do grande conflito. E o que vai fazer então a gente resistir ao poder do mal? A armadura do cristão é o que vai fazer a gente resistir a esse poder. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que seriam cada um dos componentes da armadura de Deus. Então, o cinto da verdade. Ele é a base de todas as coisas. Nada além do que a verdade deve ser estar em nossos pensamentos. E a verdade, ela inclui desde quem Deus é verdadeiramente, o caráter de Deus, porque até é isso que está em voga dentro do grande conflito de quem Deus é. Deus é amoroso? Deus é justo ou é injusto? Tem tudo a ver com a lição dos adultos do primeiro trimestre desse ano, né? Enfim. Bom, então tem a ver com quem Deus é, tem a ver com quem Deus diz que nós somos nele, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo falando que você é perdedor, que você não merece nada na vida, que Deus não te ama. Tem tudo a ver nesse sentido. E você vê que cada conhecimento que a gente vai tendo implica em todas as outras áreas da nossa vida. Além do cinto da verdade, a gente tem a couraça da justiça, que ela cobre o nosso coração, nos dá proteção. É Deus protegendo o nosso coração. A gente tem que ter a proteção da nossa mente. Engraçado, falei coração, mas fiz aqui. Mas simbolicamente, o coração se refere à nossa mente. Porque aqui no lobo frontal, no córtex pré-frontal, que a gente faz as decisões. Por isso que a gente falou sobre a importância de a gente ter a consciência da nossa identidade. Porque se eu estou exilado e eu estou em rumo a Canaã celestial, eu vou tomar cuidado com tudo que eu consumo, com o que eu faço, com o que eu visto, com o que eu assisto, porque pela contemplações serão o quê? Transformados. E a partir do momento que eu não protejo o meu coração, a minha alma, o meu entendimento, o inimigo pode me levar de qualquer jeito. Além disso, a gente tem o calçado das boas novas, que é uma base sólida para que nossos pés permaneçam firmes contra o inimigo. E o que são essas boas novas? É uma palavra, um conjunto de palavras muito bonito, né? Boas novas, acho tão lindo. Mas a gente tem que ter isso muito claro. O que são as boas novas? É a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Qual que deve ser a minha base? É Cristo que tem que ser minha base. Não o que o filósofo XPTO diz que é. Eu não estou firmado no que o filósofo falou. Eu devo estar firmado no que a palavra, conforme assim diz, o Senhor disse que é. Jesus, ele está acima da minha cultura, não abaixo. Não está abaixo do que um filósofo diz. A minha base é Cristo. O escudo da fé é o escudo contra as flechas do inimigo e vai dispersar o medo e vai trazer coragem. Porque a fé, ela não se baseia no que eu sinto, por mais que isso seja uma guerra muito constante dentro de nós. A gente achar que é sobre o que a gente sente, mas não é. A fé se baseia no que eu sei que Deus é. Por onde? Pela palavra dele. E mais do que saber pela palavra, não é só olhar isso aqui e ler de qualquer jeito. Não, é pelo relacionamento que você vai ter com Deus. Você tem fé porque você conhece aquele a quem você serve. O capacete da salvação protege a gente das mentiras do inimigo e deixa alinhados com o que Deus pensa sobre nós, que reflete a identidade. Então, eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou chamado filho de Deus pela morte de Cristo Jesus na cruz. Deus me adotou novamente como seu filho. Eu também sei que eu sou obra-prima de Deus, que mesmo antes de eu nascer, quando eu era um embriãozinho, Deus já sabia, já tinha escrito toda a minha história. Eu também sei que Deus quer me restaurar à sua imagem e semelhança, e isso é possível por meio do sangue de Cristo Jesus.
que eu sou mais que vencedor por meio dele. E para finalizar, tudo isso que envolve a armadura de Deus, desculpa, a armadura que Deus nos oferece, né? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a palavra é viva e poderosa e ela nos transforma. E é uma forma da gente vencer as tentações, juntamente com a oração que a gente encontrou aqui no último verso, né? Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, porque é a oração com o estudo da palavra de Deus que vão te fortalecer para vencer o inimigo. Porque também não é você que vence você por si mesmo, mas é o Espírito de Deus atuando em você. Então, resumidamente, se a gente pudesse resumir de uma forma bem relativamente simples esse trecho da armadura de Deus, seria que nós devemos falar assim como fala, a gente tem que fazer como fala em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E o teu coração é o que que a gente falou? É a tua mente. Cuida. E o guardar o nosso coração, o que que seria isso então? Seria entregar o nosso coração para aquele que mais nos ama e mais nos quer bem. E aí isso me remete a um trecho da irmã White que fala que diz o seguinte: o que que a gente deve dizer então ao Senhor? Como que a gente diria isso a ele? Senhor, toma o meu coração porque eu não consigo entregar. Por quê? Porque a gente é orgulhoso. A gente tem dificuldade, é Deus que faz essa entrega, não é você por si mesmo. Senhor, toma o meu coração porque eu não consigo entregá-lo. Ele é sua propriedade, conserva ele puro porque eu não consigo conservá-lo para você. Por que que você não consegue? Porque a gente vive num grande conflito. Deus é o único capaz de pegar o seu coração e cuidar dele. Porque você e eu não somos capazes disso. Salva-me apesar de mim mesmo. Tão fraco e tão diferente, tão fora da realidade do que Cristo é. Me molda, me forma e me leva a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Só Ele pode guardar o nosso coração e pode nos fortalecer. Gostaria de compartilhar alguns outros trechos também que falam então sobre a armadura de Deus para a gente ver junto. Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. A irmã White também fala, ó, reparou qual que é a palavra que ela fala? Ó, vou até me colocar aqui junto, ó, os benefícios de fazer o culto online. Toda, posso marcar. Toda a armadura de Deus, não é metade, não é uma pequena parte, não é o começo, não é o fim, é toda a armadura de Deus e prontos, cada momento para suster conflito com os poderes das trevas. Quando nos assaltarem tentações e provações, vamos a Deus e com verdadeira agonia de alma oremos a Ele. E o que vai acontecer? Ele não vai nos mandar embora vazios, mas Ele vai nos dar a sua graça e a sua força para vencer e quebrar o poder do inimigo. Quem dera todos pudessem ver essas coisas na sua verdadeira luz e suportar as dificuldades como bons soldados de Cristo. Então Israel avançaria forte na força de seu poder. E aí fala aqui, ó. Os soldados, ou seja, eu e você, nós, empenhados em combate, temos de enfrentar dificuldades e provações. E vão passar por grandes questões, grandes dificuldades, grandes problemas. Eu vou ler só aqui alguns deles, tá? Eu vou ler tudo, desculpa, não vou me aguentar, vou ler tudo. Eles dado alimento grosseiro, isso muitas vezes em quantidade limitada. Eles têm longas marchas dia a dia por estradas acidentadas e sob o sol abrasador, ou seja, um sol de matar, acampando-se ao relento, dormindo sobre o chão descoberto, tendo apenas, só um minutinho que eu me perdi aqui, tendo apenas a abóbada celeste como cobertura, expostos a aguaceiros encharcantes e geadas engelantes, famintos, abatidos, exaustos, servindo de alvo para o inimigo, ora participando de batalhas reunidas. Assim, esses soldados, eu e você, aprendem o que são dificuldades e privações. Os que se alistam no exército de Cristo também podem esperar de si. Então, assim, é uma comparação dos soldados na vida real e nós, né, alistados no exército de Cristo, que também podemos esperar de ter de realizar trabalho penoso e suportar pacientemente severas provações por amor a Cristo. Mas os que sofrem com Ele também reinarão com Ele. E lembra aquela questão, né, que é importante, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é que você vai passar por essas coisas e Deus vai falar assim, tchau, escolheu a mim, ó, um beijo, um abraço. Não, Ele estará lá com você. Ele vê os seus momentos de angústia. Ele vê os seus momentos falando assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ele te vê, ele tá lá com você. E tem um trecho da irmã White que, para mim, tem sido muito importante.
Sempre foi, e numa época da minha vida foi mais importante ainda, que eu queria compartilhar com você. Então, tira um print que eu sei que isso aqui vai ser importante para você em algum momento da vida. Na vida futura, então lá na frente, quando nós estivermos no céu, os mistérios que aqui nos inquietaram e nos desapontaram vão ser esclarecidos. A gente vai ver que as orações que aparentemente foram desatendidas e as esperanças que a gente teve que foram frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Se assim a gente se entregar a Ele. Deus cuida de nós, Ele quer o seu bem, Ele quer o meu bem. Ele consegue ver. Ah, eu vou dar spoiler, eu vou ficar quietinha, senão eu vou dar spoiler do próximo texto. Vamos continuar. Fala assim, ó. Em diligente e resoluto exercício, como os fiéis soldados, obedecendo às ordens do capitão de nossa salvação, há genuíno contentamento que não pode ser obtido em nenhuma outra ocupação. Então, gente, olha que coisa doida. A gente acabou de falar que os soldados de Cristo passariam por privações e por problemas, mas olha o que está falando aqui, ó. Há genuíno contentamento que não pode ser obtido em nenhuma outra ocupação. Eu diria que os soldados de Cristo são as pessoas mais felizes do mundo. Não porque a vida deles é perfeita, mas é porque mesmo em meio à vida deles, eles encontram paz em quem Cristo é. E aí entra eu acho que o modo de vida que eu gosto de falar muito que eu tenho, assim, que eu vi até num trecho do Mensagens aos Jovens que a irmã White fala. Inclusive, Mensagens aos Jovens não é só para os jovens, é para todas as idades, tá bom? Então, todos somos jovens aqui, tá bom? Que é eu sou feliz com Jesus. Não é porque a sua vida é perfeita, mas dentro desse vai e volta, dessa montanha-russa da vida, que a hora você tá lá em cima, depois você fala assim, minha nossa, como que eu vim parar aqui? Deus continua sendo fiel. Então, mesmo sendo soldados de Cristo, em que parece que existem momentos difíceis, você, soldado de Cristo, é a pessoa mais feliz do mundo. A paz de Cristo estará no coração do soldado fiel. Há descanso para a alma em levar o jugo de Cristo e em erguer-lhe os fardos. Parece uma contradição dizer que não há descanso para a alma, exceto os que se encontram no serviço, então, aqui é contínuo e dedicado. Mas isto é verdade. A felicidade advém de serviço voluntário e obediente, em que todas as faculdades do nosso ser se movem em ação amistosa, salutar e harmoniosa, obedecendo às ordens do nosso capitão. Porque é muito importante a gente falar sobre isso. Nós não estamos num cruzeiro aqui passeando pelo mundo, pela vida. Não estou falando de passear no sentido para relaxar, tô falando na vida espiritual. Você não tá aqui para curtir, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não tá no cruzeiro. A gente está no navio de guerra, porque nós vivemos uma batalha. Então, nós devemos obedecer às ordens do nosso capitão. E quanto maior a responsabilidade, então, dessa tarefa do soldado, né? Quanto maior a responsabilidade da tarefa designada aos soldados de Cristo, tanto mais a alma exulta no amor e na aprovação do Senhor. Ah, acho tão lindo. A alma encontra liberdade no desempenho dos deveres mais pesados e penosos. Sabe por quê? Porque não se trata sobre ele, não se trata sobre aquele soldado, mas sobre o propósito. Por quê? Porque ele entendeu quem ele é. Porque ele tem identidade, porque ele sabe que ele é um soldado de Cristo, porque ele sabe que ele não é daqui, ele é da terra celestial. E ele entendeu quem ele é em Cristo. E uma vez que você entende quem você é em Cristo, nada há no mundo que possa te separar desse amor. Então, vamos voltar agora para Jeremias 29. Pegue sua Bíblia, vamos para Jeremias 29. Estamos todos juntos nessa. Vamos lá, Jeremias 29, para a gente voltar para onde a gente começou, não é mesmo? Vamos voltar só um minutinho para a gente ficar literalmente na mesma página. Cheguei aqui. Jeremias, eu vou ler só para a gente recordar em qual parte a gente está, tá bom? 29, do 11 ao 14. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês chamarem por mim em oração, eu os ouvirei. E se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. E os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. E aqui a gente encontra o chamado de Deus para a nossa vida. E qual que é esse chamado? O chamado dele para que nós vivamos os seus planos e nos entreguemos a ele. Não porque ele é um Deus arbitrário e fala assim, olha, fulano, você só vai viver os meus planos agora, eu vou fazer, você tem que fazer desse jeito. Não. A palavra de Deus é muito clara, ela fala o quê? Que são planos de bem para nos dar um futuro pelo qual nós ansiamos. Mas qual que é esse futuro então? Se nós somos exilados, qual que é o maior desejo de um exilado? É voltar para sua casa. Então, o nosso futuro, qual que é esse futuro pelo qual nós ansiamos? Chegar no céu.
E aí, um parênteses absurdo que é importante ser feito. Que você não queira ir para o céu por causa da rua de ouro nem por causa do mar de cristal. Porque se for por esse motivo, você começou errado. Porque não é para você querer ir para não é querer ir para o céu para não viver na terra. Você deve querer ir para o céu para encontrar com seu Salvador, com aquele com quem você se relacionou. Por isso que é muito importante você ter um relacionamento com Deus hoje. Porque se não for pelo relacionamento, é muito chato você, tipo, que nem hoje, não sei pra vocês, mas onde eu moro, hoje estava quente. E é muito chato ser o momento que pensa assim, tava quente hoje e eu quero me refrescar. Por que não ir na piscina? Ai, mas eu lembro que o Joãozinho tem uma piscina. Ô, Joãozinho, beleza? Tô ligando pra ele. Posso ir aí na sua casa, meu amigo? Faz tempo que a gente não se vê, vamos se abraçar, se encontrar. Por que você tá indo na casa do Joãozinho? Por causa da piscina dele? Você não tá fazendo a mesma coisa com Deus? É no mínimo chato, pra não falar desagradável, né? Não é pra gente querer ir pro céu por causa do que ele vai nos dar, mas é por causa do que ele já deu e a gente já pode desfrutar disso aqui, que é o quê? A presença dele, hoje na nossa vida. Então, qual é o futuro que a gente mais anseia? É estar no céu. Mas aí tem um sobrenome. É o céu aonde? O céu com Cristo. A irmã White fala o seguinte sobre os planos de Deus para nossa vida. Inclusive, mais uma recomendação. Ai, como ela é cheia de recomendações. Sou assim. Leia o Ciência do Bom Viver, que ele é maravilhoso, é literalmente um manual de vida, tá? E lá tem um capítulo que fala sobre. Tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui, que são os planos de Deus para nossa vida. E é lindo, é chorável, viu? Chorei várias vezes, choro ainda quando leio, então pode chorar, que é especial, é a mensagem de Cristo para sua vida. Vamos lá, então. Fala o seguinte, ó, Cristo na sua vida sobre a terra, ele não fez planos para si mesmo, ele aceitou os planos de Deus a seu respeito e dia após dia o Pai lhes fazia conhecer. De tal maneira devíamos depender de Deus, que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe, ou seja, entregando os nossos caminhos, ele vai dirigir os nossos passos. E continua falando assim, ó. O coração humano jamais conhecerá a felicidade até que se submeta a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito conforma a alma renovada com o modelo que é Jesus Cristo, e mediante a influência do Espírito, a inimizade contra Deus vai se transformar em fé e amor, o orgulho em humildade, e a alma percebe a beleza da verdade, e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Ao efetuarem-se essas mudanças, os anjos romperão num hino arrebatador. E Deus e Cristo se regozijarão nas almas moldadas à semelhança divina. Ou seja, a verdadeira felicidade encontra-se em Cristo. E aí isso me lembra de um livro muito especial que mora no meu coração desde presente para muitas pessoas, porque coisa boa deve ser compartilhada. A Liberdade Real do pastor Fernando Beyer é sensacional esse livro, e ele só deixa mais claro ainda do que realmente é a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade que é em Cristo. Então, faz todo sentido quando a gente entende isso, né? Tudo que a gente falou sobre que os soldados de Cristo são as pessoas mais felizes do mundo. Continuando, aqui, ó. Ah, eu acho isso aqui tão lindo. Até marquei com o coração do lado, gente. Recomendo. Tira print e coloca um coraçãozinho do lado depois. Eu fiz isso, enfim, vocês vão entender por quê. Os nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver que vale mais para nós e para sua causa recusar as nossas melhores intenções, como fez no caso de Davi. Mas de uma coisa a gente pode estar certo, é que abençoará e empregará no avanço da sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória, com tudo que possuem. Se vir que é melhor não atender os desejos, compensará a recusa dando-lhes provas de seu amor e confiando-lhes no outro serviço. E aí tem outro trecho que fala assim, ó, muitos são incapazes. Aqui eu vou fazer uma adaptação e você vai me entender, porque não são muitos. Ninguém é capaz de fazer plano definido para o futuro, tá? Então vou mudar. Ninguém é capaz de fazer planos definidos para o futuro. A vida de todos é incerta. Não podemos discernir o tempo dos acontecimentos e isso muitas vezes nos enche de ansiedade e inquietação. Mas nos lembremos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida do quê? De peregrinos. Estamos aqui de passagem. A gente não tem sabedoria suficiente para planejar nossa vida e não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar, né? Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão.
Então, Abraão foi para um lugar que havia de acabou saindo, né? Um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde iria. E aqui tem um ponto-chave para gente. O que Abraão fez? Pela fé, ele obedeceu. E aí isso me lembrou de um livro que eu tô lendo agora. Mas para eu te recomendar o livro que eu tô lendo agora, você tem que ler um livro antes para ler o livro que eu tô lendo agora. É confuso? É, mas é com um filme. Vamos pensar assim. O filme tem a parte um e tem a parte 2, não tem? O livro é a mesma coisa, tá? Então eu recomendo que você leia esse aqui primeiro, que é o Testemunho de Vida do Pavel Goya, tá? Então assista. Leia. Mas é quase assistir um filme. Tem gente que lê em um dia. E aí, você lê esse aqui, que é daqui que eu tô falando, tá? Que aqui é o Pavel Goya, ele mesmo contando a história da vida dele com alguns insights maravilhosos sobre a oração. E aí, o que que o Pavel Goya fala aqui que eu queria compartilhar com você? Os dois estão na CPB, tá? E o da Liberdade Real também, é isso. CPB não tá me patrocinando, tá perdendo tempo, mas acontece. Brincadeiras à parte, fala o seguinte, ó. Aqui, que o Pavel Goya comenta aqui, a gente não precisa entender os planos de Deus. Nós precisamos apenas confiar e obedecer. Então, pela fé, que é a confiança em Deus, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. E por quê? Porque a gente não vê o quebra-cabeça completo, mas Deus vê. A gente vê um pedacinho. E muitas vezes a gente acaba limitando o poder de Deus porque nós somos limitados. Mas nós não precisamos entender os planos de Deus, nós precisamos apenas confiar e obedecer. E aí tem mais um trechinho que eu queria ler para você, que é o seguinte, ó. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos para vocês. E como criancinhas, confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos seus santos. E aí aqui é o meu trecho favorito. Deus não conduz jamais seus filhos de maneiras diferentes da que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como colaboradores de Deus. Eu vou ler de novo para você guardar no seu coração. Deus não conduz jamais você de maneira diferente do que. Vamos de novo, que eu tentei fazer uma adaptação e me atrapalhei. Vamos de novo. Deus não conduz você jamais. Peraí. Deus não conduz jamais você de maneira diferente da que você mesmo escolheria se você pudesse ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que ele tem para sua vida. Ah, isso é tão lindo, né? Se a gente pudesse ver tudo, nós escolheríamos exatamente as mesmas coisas que Deus. Como exilados, então, a gente não pertence a esse mundo. A gente tem um chamado, que é viver o melhor que Deus tem pra gente hoje. E esse melhor visa a nossa trilha rumo ao céu. E como a gente viu, sim, a gente vai ter momentos difíceis, porque a gente vive dentro do grande conflito. E Satanás sabe muito bem como desestabilizar a gente e como enfraquecer a gente na fé. Mas que a gente possa dizer, como a irmã White disse na sua última pregação, eu sei em quem tenho crido. E com uma simples frase, ela traz consigo toda a sua jornada espiritual, porque essa realmente é a chave. Eu sei em quem tenho crido. Mostra que ela conhecia o Deus a quem ela servia. Que nós possamos dizer: eu sei em quem tenho crido porque eu me relacionei, eu conheço, eu vivi como Enoque com esse Deus, o Deus a quem eu digo servir. O trecho da nossa reflexão de hoje se finaliza, né, na parte de Jeremias, dizendo que quando a gente clamar por ajuda divina, Deus vai se fazer presente. E se a gente buscar Ele de todo o nosso coração, a gente vai o encontrar. Deus, Ele só está à espera de que eu e você tenhamos uma fé e uma oração ousada para pedir para que Ele se faça presente na nossa vida. E a gente encontra em Jeremias 29:14, dizendo que o que Deus fala. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para os quais os enviei e os trarei de volta para casa. Em breve, Cristo vai nos levar para perto de si, novamente, para nossa casa, onde a gente vai deixar para sempre de ser exilado. E lá a gente vai entender porque muitas coisas aconteceram, a gente vai ver os livramentos que Deus nos deu, e a gente vai entender que o melhor lugar para se estar é vivendo o propósito e o chamado que Deus tem para nossa vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E você não quer a coroa da vida por causa do céu, do mar de cristal, por causa da mansão. Você quer estar lá para fazer assim como Adão vai fazer quando encontrar com Cristo, jogar a coroa da vida aos pés de Cristo.
A gente deixou, né, mais um ano para trás. Fazem só 5 dias, mas a gente já deixou um ano para trás. E nesse ano a gente foi cheio de histórias, de conquistas, de realizações e entregas. E agora, um novo ano, vida nova. Mesmo que seja um novo ano, a gente tem muitas incertezas dentro da gente. Mas dentre esse mar de incertezas sobre o que a gente pode encontrar nesse novo ano, existem algumas certezas. A certeza de que Deus honra, guarda e protege aqueles que aceitam o chamado ao qual foi confiado. A certeza de que Ele é fiel e justo tanto para salvar a gente, nos resgatar, quanto para trazer justiça às circunstâncias delicadas que a vida nos apresenta. Não se consuma pelos momentos de injustiça que você passou na vida. Deixe que Deus cuide disso tudo. Entregue a Ele. E viva livre esse novo ano. Terceiro, a certeza de que os planos de Deus trazem a verdadeira felicidade e que quando nós seguimos isso, nós estamos cumprindo o objetivo e nós nos sentimos realizados, porque foi para isso que nós fomos criados. Que a gente possa aceitar o convite para viver um novo ano, descobrindo o novo que Deus tem para cada um de nós e nos permitindo viver novos desejos e planos de Deus para a nossa vida. Para que dessa maneira, então, a gente possa cumprir com a nossa missão como soldados de Cristo, para levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Porque isso é uma consequência. Viver com Deus, conectado com Ele, é a consequência. Então, só posso compartilhar aquilo que eu tenho. E por fim, a gente vai reencontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o motivo da nossa entrega, alegria, dedicação e viver. Você deseja entregar esse novo ano nas mãos de Deus? Você deseja entregar o seu coração, o seu ser, os seus medos, os seus planos para Ele? Deus, Ele tem lindos planos para você, não só nesse ano, mas por toda a sua vida. Eu convido a você que deseja se entregar a Deus para que você possa fazer a sua entrega agora mesmo por meio de uma oração. E aí agora o Marco vai colocar para a gente uma música especial para a gente finalizar, que é o Bem Junto a Cristo, que é uma música que, como ele mesmo falou, é muito especial. E que você possa falar com Deus e meditar nessa letra tão especial. Que bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, a doce paz eu quero desfrutar. Sim, ao peito de Cristo, ao seu peito, Senhor, eu busco a paz, porque o seu amor divinal é o único que me satisfaz. Eu não te trago nada mais, Senhor, só esse meu coração pecador. Mas eu te suplico, Senhor, em contrição. Senhor, me dá a paz, me dá o perdão. Sim, e quero a Cristo, bem junto estar. Tela no além conseguir aportar, porque aqui sou apenas um exilado. Agora foi a minha parte. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei, junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Bom, então a gente vai cantar essa música especial agora, tá? E nesse momento que você possa se entregar a Deus, e ao final a gente vai fazer uma oração especial de entrega total.
Querido Pai, Senhor, nós somos muito agradecidos a Ti, porque o Senhor tem grandes planos para nós. E mais do que isso, o Senhor já fez tudo para que nós pudéssemos viver para sempre contigo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor tome o nosso coração, porque nós mesmos não podemos te dar. Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, Senhor. Nós temos defeitos e muito grandes, mas só o Senhor é capaz de fazer isso. Então, Pai, toma o nosso coração, toma a nossa alma, toma todo o nosso coração e nosso entendimento, todas as coisas, Senhor. Renova-nos, nos transforma, como a gente vê na música do Vaso Novo. Quebra a minha vida, Senhor, e faz ela de novo, Senhor. Que nós possamos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. E que tudo que nós façamos, assim como fala em 1 Coríntios 10:31, que sejam tudo para a glória de Deus, para que seu nome seja revelado ao mundo. Porque nós, como exilados, nós sabemos que nós somos do céu, mas o Senhor nos dá a oportunidade de sermos seus soldados aqui na terra e levar mais pessoas aos pés da cruz. Que o Senhor possa estar conosco e nos lembrando que mesmo nos momentos difíceis da vida, se nós pudéssemos decidir o que a gente faria da nossa vida, tendo todo o panorama dela, nós escolheríamos exatamente as mesmas coisas que o Senhor tem escolhido para nós, escolherá para nós. Que nós possamos, mesmo em meio a essa jornada nebulosa da vida, sermos felizes com Jesus, porque nós entendemos que a nossa alegria não depende de nós mesmos, mas sim de estarmos firmados em Ti, e na Tua palavra. Fica conosco em todos esses momentos, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor promete estar conosco em todos os momentos. Que o seu Santo Espírito possa estar conosco neste novo ano que se inicia. E que seja um ano de bênçãos, não materiais, mas de bênçãos espirituais. Que nós possamos estar cercados das bênçãos do céu, tendo a certeza de que as bênçãos materiais será pela provisão do Senhor. E que o Senhor tem cuidado de todos nós. Que nós possamos dar também essas bênçãos para outras pessoas, que nós possamos nos encher do seu Santo Espírito e compartilhar a mensagem para que mais pessoas possam ser saciadas e supridas pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir e te honrar. E nós pedimos a tua presença, não só nesse ano, mas em toda a nossa vida. Em especial essa semana que também está dando continuidade. Fica conosco, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Cristo, em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.